Bom dia a todos que acompanham o Fazendo Justiça Direito. Hoje eu queria conversar com vocês sobre o ensino jurídico no Brasil. Será que realmente esse ensino é satisfatório e em que termos ele é satisfatório? Eu queria começar com vocês falando um pouco sobre os números do direito no Brasil. Nós temos hoje no Brasil mais de 1.200.000 pessoas habilitadas a desempenhar as profissões jurídicas no fórum, no foro. Ou seja, a gente fala de forma assim genérica, são mais de 1.200.000 advogados e advogadas. Isso significa que o Brasil só perde em número de advogados e advogadas para os Estados Unidos e para a Índia. A Índia é que tem mais. E, por outro lado, só perde em proporção de número de advogados por habitantes para o Paraguai, o nosso vizinho aqui. No Paraguai, esse fator é de mais ou menos um advogado para cada 111 habitantes. No Brasil, um advogado ou profissional do direito para cada 174 habitantes. Não dá para dizer que esses números pensados assim em abstrato signifiquem uma coisa ruim ou boa, não é? Mas é certo que, na medida em que esses cursos que existem no Brasil, que são 1.755 ou mais cursos de direito no Brasil, o que supera em números absolutos o número de cursos de direito no mundo inteiro. Se o Brasil tem mais faculdades de direito do que as faculdades de direito do mundo inteiro, isso significa que também no Brasil o curso de direito seja o mais procurado por todas as pessoas, né? Superou os cursos de pedagogia, né? Aqueles cursos que formam professores e professoras, e os cursos de administração de empresas. Há mais procura pelo direito entre homens no Brasil do que de qualquer outra profissão, e entre as mulheres o direito está ali em segundo lugar na procura, disputando com o curso de pedagogia em primeiro lugar. Há inúmeras instituições ligadas ao direito no Brasil, desde a Ordem dos Advogados, que não é um órgão apenas de representação dos advogados, mas é também um órgão de fiscalização, é um órgão que recebe uma missão do governo de fiscalizar o exercício da advocacia, mas há também juízes, juízas, promotores de justiça, promotoras, há defensores públicos, defensoras, há procuradores dos estados, procuradores federais, procuradores dos municípios, há também delegados e delegadas de polícia, federais ou estaduais. Existem profissões que exigem o diploma de direito, né, entre outras, por exemplo, a de fiscal de rendas, as de fiscais estaduais, fiscais municipais, entre outras diplomas, possibilitam o acesso de pessoas que têm o diploma do direito. Há aqueles que procuram também profissões que são um pouco correlatas com o direito e tradicionalmente foram desempenhadas por pessoas do direito, como é o caso da diplomacia ou da representação do país no exterior, o caso das profissões, inclusive consulares. Há também o caso de políticos e políticas que, a partir do direito, desempenham as suas funções nas várias instâncias de representação, as câmaras, as assembleias, o Senado. Bom, o direito possibilita, na sua formação geral, o exercício de inúmeras profissões. Mas eu gostaria de pensar em todas essas questões de uma forma um pouco diferente. Eu queria pensar com vocês e propor esse assunto ao debate a partir da ideia da vocação jurídica, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, da ideia da formação jurídica. O direito é uma profissão que trabalha com uma matéria que pertence a todo mundo.
Assim como eu acredito que todas as profissões trabalhem com uma matéria que pertence a todo mundo. Por exemplo, as profissões ligadas à saúde, entre elas a medicina, a enfermagem, as pesquisas na área de biologia, de química, bioquímica, enfim, farmacêutica. Todas essas áreas lidam com alguma coisa que pertence a todo mundo, que é a saúde, que é a vida, que é o estudo da vida, que é a prática de como melhorar a vida de alguma forma, como agir sobre o corpo humano e sobre o coletivo social para aprimorar as condições de vida, não é? Inclusive de higiene, as condições de saúde. Mas há uma especialização de cada uma dessas áreas para trabalhar com algum aspecto dessa matéria que pertence a todo mundo. E no direito é a mesma coisa. O direito trabalha, sobretudo, com a política, ou seja, com as leis que são votadas em cada um dos países, mas não apenas a política interna, mas também a política externa, as relações internacionais, os acordos que são feitos entre os países, os acordos que são feitos no interior da reunião de países, e também aquelas questões que são importantes para cada pessoa e para cada grupo social no envolvimento de uma sociedade que é cada vez mais internacional, apesar de se manter a ideia de fronteiras entre determinados países. Por exemplo, as declarações internacionais relativas aos direitos ambientais, à preservação da natureza, as declarações internacionais relativas à instituição da democracia e à difusão da democracia em todos os países, as declarações internacionais relativas aos direitos humanos, ao direito dos povos, que são declarações internacionais de fato, quando abrangem o mundo todo, ou pelo menos a maior parte dos países do mundo, e são também regionais, quando abrangem determinadas regiões. Mas não é só isso que acontece. Há também tratados comerciais, há tratados de ordem econômica, tratados de ordem social, para as relações de trabalho, por exemplo, há tratados que envolvem a prestação e a troca de informações. Tudo isso é a matéria a respeito da qual o direito pensa e com a qual o direito trabalha. E essa matéria pertence a todo mundo, não é? Todas essas questões não apenas interessam a todas as pessoas, como também elas exigem a participação, o pensamento, a reflexão de todos nós. E o direito vai trabalhar em cima dessas matérias. E por que uma pessoa escolhe o direito como uma profissão? Existem inúmeras formas de classificar isso, né? Eu vou classificar da seguinte forma. Eu vou dizer que existem, na verdade, 5 formas para despertar a vocação para o direito, né? A vocação, no seu sentido original, é de um chamado, né? Um chamado. Você é chamado a desempenhar uma determinada profissão, a uma determinada função, um determinado papel, e ao ser chamado, isso daí decorre de algumas razões, não é? Então, uma razão simples para alguém estudar direito, tendo em vista que é uma matéria que interessa a todo mundo e que é importante para todo mundo, é para se informar, não é? Então, tem muita gente que estuda direito apenas para se informar a respeito das várias matérias do direito e para se informar a respeito das leis e dos tratados internacionais, das convenções, dos contratos, como realizar melhor os atos da vida do dia a dia. E muita gente de outras profissões faz direito para a complementação da sua formação. Outras pessoas, no entanto, pensam no direito especificamente como uma profissão. Então, são chamados ao direito porque entendem que devem desempenhar na vida uma profissão. E dentre as profissões que estão disponíveis, entendem que o direito seja uma profissão útil, não é? Se não é agradável, pelo menos é útil, não é? Útil para quê? Para o exercício da vida do dia a dia, para o trabalho, útil para
ganhar dinheiro, para se remunerar, para poder fazer a sua vida, constituir a sua família, as suas despesas, enfim, essa também seria um segundo modo de chegar ao direito. O terceiro modo de chegar ao direito é um modo bastante tradicional, sobretudo em sociedades como as sociedades que foram colônias, né, que é a busca do status. As pessoas veem os profissionais do direito, as profissionais do direito e, de certa forma, refletem sobre a possibilidade de adquirir um certo status. Veem a profissão do direito como aquela que lhes daria esse status, né? Como outras profissões dariam status de formas diferentes, né? Alguém que procura a história para se formar, ou a filosofia, ou a psicologia, e depois a psicanálise, ou a medicina, em as suas várias especializações, a engenharia, alguém que procura a economia, a administração, a pedagogia, enfim, cada pessoa procura um determinado status, não é? Se vê, digamos assim, adquirindo o status ao se formar numa determinada profissão, e não é diferente no direito. O outro aspecto que chama a vocação do direito é um aspecto instrumental. A pessoa vai estudar direito não propriamente pelo direito, mas pelas possibilidades que o exercício do direito fornece. Por exemplo, alguém vai estudar direito porque acha que é importante agir na área penal. Fica empolgado, por exemplo, com os desempenhos de advogados e advogadas nos filmes a que assiste, ou nos exemplos que vê ao seu redor, e vai exercer a profissão do direito porque acha que pode fazer alguma coisa nessa área, na área criminal, na área penal. Pode ser uma delegada de polícia e exercer um combate à criminalidade, pode ser um advogado criminal e exercer a defesa dos direitos nos tribunais, pode ser um promotor que vai processar as pessoas em nome do Estado para que essas pessoas sejam condenadas pelos crimes que cometem, enfim, de modo instrumental. Ou alguém, por exemplo, acha que é importante estudar direito para poder fazer contratos entre as empresas, trabalhar para as empresas e desenvolver essa matéria dos contratos, o direito empresarial. Alguém pode achar que deve estudar direito porque isso vai ajudar na realização de contratos internacionais, na realização de representações internacionais. Alguém vai estudar direito porque vê que existem injustiças no âmbito das famílias, no âmbito do trabalho, e, portanto, acha que deve utilizar o direito, pode utilizar o direito para superar essas injustiças. E quando eu falo de injustiças, eu falo do último item, que para mim talvez seja o mais importante no encontro dessa vocação jurídica, que é exatamente a ideia de justiça, né? Alguém sente em si um espírito de justiça, enxerga injustiças e procura o direito no sentido de poder superar e corrigir as injustiças que existem na sociedade. Então, essas 5 vocações, que são a da informação, a da profissão, a do status, a da instrumentalidade e o fazer justiça, elas, digamos assim, resumiriam um pouco, né, de uma maneira assim, bem simplificada, as formas como as pessoas são chamadas a estudar direito e ir desempenhar essa profissão. É claro que elas se misturam, elas não se encontram assim puras, né? Alguém que vê o direito de forma instrumental, uma determinada área, instrumento para desempenhar uma determinada função, também pode ter o espírito de justiça, pode estar pensando na profissão, pode estar pensando também na informação, pode estar pensando no status, enfim, tudo isso aí vai se misturando e a gente encontra as pessoas que vão desempenhar essa função. Muito bem, mas para efetivamente exercer o direito no Brasil, diferentemente de outros países em que essa formação é diferente, há necessidade de submeter a um exame, ingressar numa faculdade de direito, formar-se em direito e depois prestar o famoso exame da Ordem dos Advogados do Brasil, o exame de ordem, não é? Que é hoje levado muito a sério e
se torna um obstáculo sério, um desafio sério para que a pessoa possa, então, ser acolhida em meio a uma comunidade de pessoas que vai poder exercer o direito no foro, né, um foro judicial e extrajudicial. E esse exame é desenvolvido pela Ordem dos Advogados do Brasil, que é a entidade que é voltada à fiscalização da profissão. E, além disso, para outras carreiras, claro, a necessidade de se fazer concurso, né? Diferentemente de outros países em que há apenas um exame que permite que a pessoa escolha se vai ser juiz, se vai ser promotor, se vai ser delegado, se vai exercer a profissão do direito, assim ou assado, há um exame de Estado que permite que isso aconteça, né? Aqui não, aqui há inúmeros concursos, há inúmeras chamadas, né? Aliás, meios assim, muito sutis, em alguns casos, de essas profissões realizarem uma espécie de propaganda, né? Quer dizer, e a propaganda é justamente do status dessas profissões. Então, as pessoas então aí se organizam para estudar, e há toda uma estrutura em torno desses concursos, tanto da Ordem dos Advogados como das demais profissões jurídicas públicas, que é formado pelos famosos cursinhos, né? Os cursinhos que formam para os concursos e levam as pessoas a deixarem de ser estudantes de direito, como eram na faculdade, passam a ser, como se autodenominam, concurseiros e concurseiras. Enfim, há várias estruturas de formação, né? Vou dar um exemplo diferente. Na Inglaterra, o ensino do direito é feito, sobretudo, na vida prática. E não há necessidade, especificamente, de um diploma numa faculdade de direito para se tornar alguém que vai desempenhar a função. Muito embora haja necessidade para o desempenho perante as cortes, perante os tribunais, perante os fóruns, os foros, não é? Há necessidade de submeter a um pequeno curso, extenso, claro e muito rigoroso, para que depois se submeta a um exame e seja acolhido para advogar perante as cortes, perante os tribunais. Não é? Então, isso também é uma forma diferente de se encarar a ideia de formação jurídica. Mas a minha pergunta é a seguinte, né? Dentre tudo isso que eu falei para vocês sobre essa variedade da profissão jurídica, não é? A gente fala cada vez para menos pessoas leigas, tendo em vista que há um advogado ou advogada para cada 174 habitantes do Brasil, e há um número enorme de faculdades, não é? 1.755 faculdades, que estão formando pessoas todos os anos. Então, a gente fala cada vez para menos pessoas quando a gente fala em leigos, não é? Mas a questão é saber o seguinte, né? O que acontece nesse processo de formação, né? Então, eu queria imaginar com vocês, muito brevemente, que o direito, tendo em vista que ele necessita desse estágio de formação, e que é, na verdade, como toda formação, uma espécie de transformação, né? A pessoa acaba se transformando naquilo que se forma, não é? Há uma transformação cultural, uma adaptação cultural, às vezes mais violenta, menos violenta, às vezes mais forte, menos forte, que leva essa pessoa a se tornar aquilo que busca, não é? E, é claro, ela tem uma imagem daquilo que vai fazer, mas não necessariamente ela vai encontrar, depois de sua formação, dessa transformação, essa mesma imagem. Não é? Então, ela vai falar de um modo bastante peculiar, ela vai se comunicar de um modo peculiar, ela vai se vestir de um modo peculiar e vai se relacionar com as demais pessoas de um modo também específico. E por isso é que eu gostaria de citar muito brevemente aqui uma passagem de um autor tão importante para a vida moderna, que é um autor de tragédias, que fez a leitura das tragédias antigas e inaugurou as tragédias modernas, o teatro moderno. Então, vamos aqui citar exatamente Shakespeare. Shakespeare, numa de suas peças, ele compara a vida a um palco, a uma peça teatral.
né? O mundo a um palco e a vida a uma peça teatral, ou a várias peças teatrais. Então, está aqui do lado esquerdo da tela, ou do lado direito da tela de quem está assistindo o original de Shakespeare, e do lado oposto está a minha tradução livre dessa passagem de uma das peças, que é uma comédia de Shakespeare. O mundo é um palco. Todos os homens e mulheres, apenas atores que têm suas deixas e suas marcações. E cada pessoa, a seu tempo, representa várias personagens, em 7 atos, que são as 7 idades. Na quarta dessas idades, essas pessoas ou essa pessoa interpreta um juiz, uma barriga bem redonda e forrada, olhos severos, barba cuidada, vaidoso de seus ditos sábios, que não passam de banalidades. Assim, essa pessoa desempenha seu papel. O mundo é, portanto, um palco, e todos nós estaríamos apenas desempenhando papéis, vários papéis, diferentes papéis no curso da vida e, às vezes, ao mesmo tempo. Papéis que a gente desempenha em casa, papéis que a gente desempenha na rua, papéis que a gente desempenha entre os amigos e amigas, papéis que a gente desempenha no lugar em que nós trabalhamos. Mas essas personagens, que são interpretadas por todos nós, elas têm determinadas características que são comuns, né? E elas aparecem, segundo a visão shakespeariana, em 7 idades, né? 7 divisões da vida humana. Numa delas, a personagem que Shakespeare escolhe para retratar é a do juiz, né? No seu tempo, um juiz com barriga bem redonda e forrada. Hoje nós diríamos juízes e juízes, né? Sabe-se lá se cuidam ou não do seu corpo, para não chegarem a ter essas características da barriga bem redonda, os olhos severos, né, e o rosto bem cuidado, né, maquiagem ou não, enfim, vaidoso ou vaidosa, essa pessoa de seus ditos sábios, que não passam de banalidades, né? Essa é a visão shakespeariana, portanto, do profissional do direito, né, dos profissionais do direito, dos juristas, né, que ele escolhe o juiz para retratar. Mas, se o mundo é um palco, então nós podemos pensar também o direito como um palco. E a interpretação dos papéis do direito, desses vários papéis que eu referi, segundo essas várias vocações, exatamente como uma representação teatral, como performances que são feitas no espaço público segundo determinadas intenções, desejos, paixões, mas também segundo um roteiro, ou vários roteiros. Então, nós precisamos definir, para dizer se de fato se ensina direito no Brasil, o que para nós significa esse palco, o que para nós significam essas peças, quem é que escreve esses roteiros, quem é que escreve esses scripts das peças, quem é que desempenha esses papéis, quem são os atores, quem são as atrizes, e o que elas estão representando, o que elas estão representando também, quem elas estão representando, né? Porque é preciso saber a que se liga esse processo de representação. Na mística do direito, né, a representação seria apenas e tão somente das leis, seria alguma coisa absolutamente neutra, absolutamente imparcial, que seria apresentada segundo um discurso elaborado há muito tempo, né, desde o tempo em que o direito surgiu e foi se desenvolvendo. Esse discurso seria de posse das faculdades, das escolas, dos cursos de direito, e seria transmitido aos alunos e às alunas, e a partir daí eles iriam até os palcos em que o direito é representado, é interpretado, e ali tudo isso seria, digamos assim, desvendado de alguma forma, né? Agora, eu tenho várias perguntas, né? Várias perguntas a essa visão, né? O direito, por exemplo, se diz que é ensinado, né, não nas escolas de direito, mas na vida prática. E, portanto, a verdadeira escola do direito, disse, né, é a prática do direito. Mas qual é essa prática do direito? Será que ela aparece assim espontaneamente ou ela corresponde a esse processo de formação que eu
referir, não é? E quem é que pratica o direito, não é? Quem é que pratica em nome dos outros o direito? E quem são esses outros, não é? Essa é a indagação fundamental. O judiciário é procurado por quem? Para decidir os conflitos e para resolver os problemas de quem? Não é? Ou ele serve a uns em detrimento de outros, porque toda ação judicial é posta como alguém em face de outrem, uma pessoa contra a outra pessoa, duas pessoas que fazem uma indagação e querem uma resposta, e essa resposta é oposta, não é? Como é que se formam esses atores? Se eles interpretam os papéis, se eles representam pessoas, como eles se formam efetivamente? O palco da justiça é um palco em que há a visibilidade desses autores, desses atores, e esses atores desempenham determinados papéis. Mas, se há a visibilidade desses atores, o que fica invisível no palco do direito? Eu acho que é essa a questão mais importante. Toda performance ela serve para dar visibilidade a alguma coisa. Mas, na medida em que ela dá visibilidade a alguma coisa, ela esconde outras. Ela põe no invisível outras coisas. E, portanto, a interpretação, a representação teatral, como toda forma de representação, é uma técnica, ao mesmo tempo, de apresentar, de mostrar, de expressar, e também uma técnica de esconder, dar visibilidade a alguma coisa e não dar, não é? Como a gente diz, o foco, não é? O que é o foco? O foco é uma espécie de mancha, é uma iluminação que a gente estabelece sobre um espaço determinado. O resto, em torno daquele espaço, fica na escuridão. Então, se você foca em alguma coisa, você, portanto, ilumina aquela coisa e dá visibilidade àquela coisa. As demais coisas que estão no entorno, que estão fora da iluminação daquela que é estabelecida, elas ficam no escuro. E a grande pergunta, a pergunta fundamental é justamente essa, né? O que se mostra e o que não se mostra. O que não se não mostra de propósito, ou é um acidente da vida, porque todas as coisas, na verdade, elas se apresentam desse modo, né? Se apresentam focadas e não com o ângulo aberto para que se desfrute do seu contexto. Essa é a pergunta fundamental que eu pretendo levar à frente com vocês a seguir, quando nós entrarmos nos detalhes efetivos daquilo que é a formação dos profissionais do direito, a formação de todos aqueles que desempenham esta profissão e como ela se dá. Será que ela se dá mesmo nas faculdades? Por quê? Como? Por quais razões? E o que é envolvido nessa formação e o que é deixado propositalmente ou não de lado e, portanto, gera esse exercício, essas performances a que nós assistimos. Nós vamos falar sobre o teatro do direito e vamos falar sobre a preparação dessa peça e o que está envolvido nela. Quem está dentro, quem está fora. Quem está fora está satisfeito com aquilo que é desempenhado, com a peça, com a qualidade da peça, ou não. Quem está fora pode participar dessa peça, de alguma forma? Quem está fora gostaria de participar dessa peça? É isso que eu vou discutir com vocês